Sim, meus amigos, segundo episódio aqui do podcast Dupla Economia. E hoje eu trouxe mais um convidado. Se você assistiu a live lá no Instagram, você sabe quem estar aqui na minha frente, o JC. Ele que é especialista em contabilidade digital, fez algumas faculdades aí. E agora, sem delongas, apresento aqui o meu segundo convidado. Boa tarde, Rubem. Beleza? Como é que tá? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Conta um pouquinho de você aí, da sua área, da sua profissão, até dos seus hobbies. Manda aí. É, Comecei contabilidade por acaso, né? Eu entrei no último semestre da minha primeira graduação de administração. Até então só tinha estagiado e estava na hora de escolher uma carreira e eu fui para a área de contabilidade. Entrei no escritório e lá eu comecei na parte fiscal. Fiquei um tempo lá, depois também fui para a área de departamento pessoal. E depois saí de lá, fui para trabalhar na parte contábil em outra empresa. Foi onde eu consolidei todo o meu conhecimento em contabilidade para empresas, né? Que bacana. Olha só, galera, lá na live também eu falei de um segredo que eu guardo aqui sobre contabilidade. Eu gosto um pouquinho. Quem assistiu os vídeos lá no começo vai lembrar que eu acompanhava os relatórios trimestrais, né, o DRE das empresas. Eu peguei o da Oi e começava a analisar lá, né, Os ah, resultados. os resultados, EBITDA, o quanto que saiu, o quanto que entrou, quais são os core business. Adorava isso, né? Eu trabalhei com contabilidade um tempo, trabalhei no escritório que até a gente conhece o dono, né, em comum. Gostei da área, fiz uns cursos para trabalhar na contabilidade, fiz um pouquinho de contabilidade na faculdade. Cara, eu gostei, né? Tem gente que fala que contabilidade é só para maluco, Não, não. mas números é bem legal, né? Sim. E você fez lá os 4 anos de contabilidade e se especializou em alguma outra área, assim, não? Então, eu vi que inclusive muitos contadores, eles são especialistas em impostos e acabam tendo uma falta de conhecimento em finanças, no sentido de na parte de investimentos, né? Porque ele acaba sabendo só da parte tributária para empresas e não sabe a parte de finanças, bolsa de valores. Então, eu vi isso como um diferencial para o contador. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar de um tempo para cá. Também trabalhei numa empresa de planejamento financeiro. Foi onde eu falei, poxa, eu sei tudo de impostos e nada de finanças, né? Não, eu já tinha o hábito de poupar, mas eu não tinha o hábito de investir. E a partir daquele momento ali que eu trabalhei nessa empresa, eu comecei a entender mais sobre a área de finanças, investimentos, que o dinheiro ele não precisa só ser guardado, ele precisa ser investido, né? Então, tem uma grande diferença entre poupar e investir. Aí eu acabei me aprofundando também, além de saber das legislações tributárias, né, legais para empresas, também acabei me aprofundando nessa parte de investimentos e finanças. Que bacana. E olha só, vou contar duas coisas aqui, galera. Olha só, ele é especialista em contabilidade. Eu não me aprofundei na contabilidade, estou bem superficial, mas o Jonatas, ele participou de um estudo que a gente deu lá na nossa. Também a gente faz parte da mesma comunidade, a Igreja Batista, e lá a gente deu um estudo na escola dominical sobre finanças, né? E o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Olha só que honra, ele me ouvindo falar sobre investimentos e finanças. Tanto é que eu lancei um desafio para a classe, né? Você vai lembrar? Que quem aplicasse, né, essas dicas financeiras, dicas de investimento e economia, ia levar um prêmio e eram 3 lugares: primeiro, segundo e terceiro lugar. E ele levou o primeiro lugar, ele ganhou esse livro aqui bem bacana, O que a Bíblia fala sobre o dinheiro, de Augustus Nicodemos. Muito bom, recomendo que você leia também. E o segundo lugar também levou o livro, e o terceiro lugar levou um voucher de R$ 50. Então tá aí para você um presente, meus parabéns. Ó, apresentaço. Na hora que eu vi esse livro lá que estava sendo estudado, eu já queria comprar ele, aí eu vi que tinha o desafio, eu falei, poxa, então vamos ganhar outro desafio aí para ganhar um livro, mais um para conta aí das leituras. Esse aí, ele praticou o que a gente fala sobre dinheiro, que é a proposta do canal aqui. Você economizar e não só poupar, como você disse, poupar por poupar, né? O dinheiro, ele pode ser investido, ele pode gerar uma renda
eles chamam de renda passiva. Se você colocar num bom investimento, vai te gerar uma renda passiva com juros compostos, mas aí tem que saber bem de investimento e saber escolher quais são, né, diversificar os seus investimentos. E eu trouxe também essa conversa de contabilidade. Se você ainda acompanha o canal, a gente ainda vai fazer vídeos sobre relatórios trimestrais, ainda focado na Oi, que a gente gosta muito da Oi. A Oi era uma queridinha lá, mas tá caindo demais. Não sei se você já investiu na Oi ou não. Não chegou Não, a... não, não, não. Fico longe desses investimentos muito arriscados, assim. Eu sou mais conservador, né? Entendi. Mas você chega a fazer investimento direto ou você compra os produtos de banco, assim, para investir? Direto, direto. A Oi não era uma empresa ruim, né? Ela foi mal gerida, né? Então, é um setor perene de comunicação. Todo mundo precisa de uma internet para o celular e às vezes a pessoa fica sem comer, mas não fica sem um celular, uma internet, né? Total. Então, os concorrentes aí, os pares, né, performam bem, mas aí faltou ali aquela atualização ali, entender os próximos passos. A empresa não pode se acomodar ali na gestão, né? Tem que estar sempre se atualizando para não ficar para trás. Foi o que aconteceu com a Oi, né? Infelizmente. E a segunda coisa que eu vou provocar aqui, como ele é o contador, ele mexe também com imposto de renda, mexe com alguns impostos, mexe com, né, pessoas físicas que trabalham em CLT ou MEI, que a gente vai se aprofundar aqui também. E eu vou fazer bastante provocação aqui, galera, porque alguns vídeos ou até posts no Instagram, vocês vão perceber que eu falo sobre o CLT. Eu fiz até uma enquete lá no canal, perguntando se a pessoa é CLT ou se ela é MEI, ou se ela é empreendedora, se ela é funcionário público, qual que ela prefere, qual que é melhor. E hoje eu estou no MEI e eu só vejo vantagens. O saldo para mim é mais positivo no MEI do que para a CLT. Sim. Então eu vou levantar questões aqui provocativas para você que é CLT ou para você que é MEI. Vou jogar o Jonatas na fogueira aqui, vamos ver se a gente consegue extrair coisa boa para favorecer você. Então, falando um pouquinho da sua área digital, qual que é o nome da sua empresa? Rocha Consult, Rocha. contabilidade digital. Isso. Tem Instagram também? No meu Instagram tá o meu perfil, o Jonatas Rocha, né? O meu nome, né? Não tem o nome da empresa. Tá informação ainda, alguns trabalhos de site, e tudo. Ah, Logo, legal. logo já sai aí, tá no forno. Pô, bacana. Então o Instagram é o Jonatas Rocha. O Jonatas Rocha. Legal. E a pessoa pode te encontrar lá para fazer levantamento, fazer imposto de renda, o que mais? Então, uma dúvida muito comum é saber os custos que a pessoa vai ter com a empresa, seja no MEI, seja na empresa prestação de serviço ou no comércio. Então, normalmente é preciso fazer um planejamento para saber, poxa, se eu abrir uma empresa e ela não faturar nenhum real, alguma coisa eu vou ter de custo nesses meses. Qual vai ser o custo? Então, para uma empresa MEI, ela tem um custo, para uma empresa limitada, ele tem outro custo. E é isso que a gente ajuda ali, auxilia qual que é o melhor caminho, onde ele vai pagar menos imposto, né? E ter um menor custo nos próximos meses de início da empresa. Bacana. Então você consegue atender até um CLT que quer fazer um imposto de renda e o cara tá perdido ali pagando ou a mais ou a menos, ou receber uma cartinha da Receita, né? Sim, sim, acontece bastante, né? Período de imposto de renda e até fora do prazo mesmo, que brasileiro deixa fora do prazo, né? É quando bloqueia lá a conta, dá a irregularização, o CPF fica irregular, aí acaba recorrendo ali e a gente orienta sempre fazer para a pessoa pagar menos imposto. Então, por exemplo, despesa médica, odontológica, previdência privada, tem estudo, né, faculdades, ensino com educação, com si próprio, com os filhos, no caso, tudo isso pode ser deduzido. E às vezes a pessoa vai lá, toma aqui meu informe de rendimento. A entrada é a origem do imposto de renda, mas tem gastos ali que podem ser deduzidos para a pessoa pagar ou até mesmo se restituir e reembolsar. E essa organização é fundamental para a pessoa pagar menos imposto, né? Legal. Então a pessoa tem que, ao longo do ano, contabilizar tudo que ela gastou, pedir nota fiscal, para depois deduzir isso aí, né? Exatamente. É muito importante, né? Se você vai no dentista,
passou numa consulta médica, ou até mesmo se de repente você foi e não pediu, depois você pode cobrar o seu dentista, né? Falar, olha, passei tal dia, me dá um relatório. Eles têm que fornecer, né, via de regra, para justamente você deduzir isso no seu imposto e pagar menos imposto, né? Porque você teve um custo ali que dá a dedução na hora de pagar imposto. E muita gente acaba, por não ser uma pessoa organizada ou fazer o imposto de renda lá no dia 31 de maio, às 11 horas da noite, a pessoa acaba, vai fazer de qualquer jeito e acaba literalmente deixando o dinheiro na mesa pro leão, e o leão fica com a parte maior, sendo que a pessoa podia ter ali um valor para restituir, né? Olha só. E quando chega esse valor para restituir, é bom demais, né? Você fica esperando lá a data das cotas Exatamente. e e aí a pessoa precisa acessar alguma coisa ou já cai direto na conta se ela escolheu, se ela fez tudo certinho por ela? Então, agora a Receita Federal está se digitalizando e ela agora tem até restituição via Pix agora, né? Que é tudo digital. Que legal. Então, esse processo que era um pouco mais demorado, agora está um pouco mais rápido, né? Então, o que que acontece? Se você declara primeiro, você vai para o lote das primeiras filas, né? Se você declara por último, você vai lá para o final. Então, tem gente que ainda tá pendente valores para restituir. Então, a Receita beneficia primeiro quem se organiza, né? Então, eu sempre entrego logo no início, né? Até porque o programa, às vezes, ele dá um problema, né? Então, corre o risco da pessoa Hum, que vai entregar lá no último dia, aí tá congestionado, porque o Brasil inteiro tá ali entregando um monte de declaração, fica fora do ar, você perdeu o prazo, vai precisar pagar multa, porque você fica entrega fora do prazo, né? Então, é muito importante que você faça a entrega o quanto antes, né? De repente, até dentro do prazo ali, você declarou alguma coisa errada, você consegue corrigir, retificar, mas você não perde o prazo ali todo ano que a Receita estipula. legal. E você, como contador ou como pessoa física, você prefere declarar no software da Receita ou naquele portal lá, o GovBR? Eu declaro pelo próprio programa no computador, né? Tem também pelo celular, tem muita gente. Só que pelo celular, às vezes você pode confundir o campo. É muito mais fácil ali, Uhum. né? Pelo tamanho da tela ali, você buscar as informações. Eu prefiro muito mais pelo computador, para não ter erro de você digitar uma informação de outra aba numa aba diferente. E aí dá tal malha, né? Entendi. Então eu sempre faço pelo computador. Pelo software. Todo ano eles lançam uma atualização, né? Isso, eles atualizam, né? Eles buscam facilitar, né? Então, já tem até a forma. é, Esse ano, agora de 2023, saiu o preenchimento automático, né? Uhum. Então, basicamente, o que a Receita está fazendo? Ela está se digitalizando de tal forma que todas as informações que chegam até ela já transmite para o programa sem você precisar preencher. Ou seja, você só vai praticamente conferir ali as informações, ver se está tudo certo. Ainda tem algumas inconsistências, não chega tudo certinho, porque às vezes até a própria empresa que você trabalha, ela informa algum valor diferente ali, o banco. E aí você praticamente faz um trabalho de conferência e aí você fala, não, realmente foi isso. Então, antes de você se declarar, você já está declarado porque já informaram para você as informações, né? Então, a pessoa física, ela é a última pessoa nessa camada de declarações, ela é a última, né? Primeiro vem as empresas, vem as Uhum. imobiliárias, os bancos, financeiras, e aí por último vem a pessoa física, né? Legal. Foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a investir na bolsa. Aí apareceu um monte de informe de rendimento lá. Falei, caramba. Eu baixei o software, Aham, só que não tinha a opção de importar informe de rendimento. Você tinha que digitar tudo na mão. Falei, putz, a Receita podia, né, colocar um campo importar facilitar. PDF lá, ia facilitar a vida, né? Imagina, Sim, o cara tem 5, 10 informes de rendimento para. Por isso que joga na mão do contador, né? Às vezes. sim, E sim. agora veio com essa pré-preenchida aí, facilitou a Isso. vida. Demorou, eu acho, assim, ou não, com De- esse de- GovBR. Então, no Brasil, assim, tudo que chega no Brasil já está muito atrasado, né? Então, lá fora, acho que isso já deve estar acontecendo, mas
aqui no Brasil, depois de 3 anos de pandemia, veio chegar agora, né? Mas acredito que agora para os próximos anos é uma tendência, não tem como a Receita fugir, né? Até alguns atendimentos que eram via físico já está acontecendo de forma digital, né? Então, muita coisa que ia acontecer nos próximos 10 anos, por conta da pandemia, acabou tomando um rumo mais acelerado nesse sentido, né? Uhum. Então, pelos próprios bancos, você não vai mais num banco, né, via física, por isso que vem os bancos digitais. E a Receita também tá caminhando para se digitalizar nesse sentido. E você acha que isso não é uma ameaça para os contadores, essa digitalização da receita aí? Olha, tem muita gente que fala que a contabilidade vai acabar, que não vai precisar mais dos contadores. Será que os contadores serão os taxistas, né? Que foram sofrer a concorrência dos Ubers, né? Mas eu acredito que assim, que não, por conta de que toda área tem o bom profissional e tem o mau profissional. Então, se você é um contador que você era um simples despachante, no sentido de só entregar guias, isso já tem até, inclusive, profissionais de outra área, um programador, eles desenvolvem softwares, Uhum. ele sem conhecimento contábil, ele desenvolve um sistema contábil e te gera as guias ali, que seria o trabalho que o contador faz. Mas isso é um trabalho que ele é apenas à frente da contabilidade, né? Contabilidade, ela é muito ampla. Então, se você é um contador que só faz o despacho, né? Ali, praticamente, esse contador tá ameaçado e acaba com a profissão dele. Agora, por exemplo, a gente precisa de empresas que sejam melhores geridas, sejam melhores acompanhadas. E esse trabalho os contadores também fazem, né? Ou deveriam fazer. Então, você acompanhar uma empresa, apontar um indicador, fala, olha, você precisa melhorar a gestão, o seu caixa, crescer as receitas, cortar os custos. Esse trabalho sempre vai existir. E é um trabalho que a tecnologia ela nunca vai fazer de forma automatizada, porque vai precisar de análise humana, né? Então, esse contador ele sempre vai ter campo e o campo cada vez mais cresce nesse campo financeiro. Agora, para o simples despachante, ele está ameaçado sim. Entendi. Na época que eu trabalhava em contabilidade, eu fazia escrituração fiscal. Então tinha que lançar todas as notas, na época que vinha aquele macete de notas assim, tinha que lançar uma por Sim, sim, uma. fiz muito, fiz muito. Então, aí calcular os impostos, aí eu não chegava a pegar empresas, microempresas para cima, né, que tem que colocar o CSLL, PIS, COFINS e tal. Até cheguei a pegar, gostei também da coisa, Aham, mas isso aí tem que ser gente fazendo, né? sim. Você chega a fazer esse tipo de trabalho também, desses tipos de impostos federais? Então, fiz muito, né? Quando atuava em empresas, eu fazia essa parte de imposto. Inclusive, quando eu comecei a entender como é que funcionavam os tributos, na época eu falei, nossa, eu nunca vou querer abrir uma empresa, né? Porque eu via lá o empresário faturando um valor, aí o valor que ele pagava de imposto era o valor do meu salário na época. Eu Nossa. falava, nunca vou, né? Acho que o Brasil, por ser um dos países das maiores cargas tributárias do mundo, ele acaba assustando, assim, o cara ali que quer empreender. E eu fiz muito isso, tanto para a empresa ali pequena, quanto empresa, cheguei a fazer lucro real, né? Que é empresas que faturam valores muito altos, Uhum. milhões, né? Então, fazia tanto para Simples Nacional, quanto lucro presumido e lucro real, né? Que é Uhum. empresas de enorme porte, né? Sim. Grande porte. Operei bastante nesse sentido. Que legal. Não, dá vontade de não abrir uma empresa quando você vê aquele monte de coisa, Sim. né? Mas se você tem uma mente empreendedora, você ignora isso e vai e paga os impostos, né? Dizem que tem uma empresa brasileira que é uma das maiores pagadoras de impostos. Não vou lembrar o nome, acho que não sei se é a Ambev. É umas que mais contribui para pagamento de imposto no Brasil. E é uma empresa, o cara não deixou de abrir uma empresa só por causa dos impostos, né? E você falou também desse meio que a digitalização não vai tirar o emprego do contador, né? Aqui também em São Paulo a gente tem essa guerra fiscal, né? Para cada produto, um CFOP, uma alíquota. Cara, é muito complexo. Até o começo do ano, né, voltei para contabilidade, fiz alguns serviços lá. Meu,
Você tinha que lançar a nota, era a nota errada. Você tinha que cancelar a nota porque não é CFOP, porque esse produto é um plástico que tem um metal junto, então tem outro CFOP. É uma loucura também isso, né? Isso aí também não tem como digitalizar, né? Então, essa separação, segregação fiscal, ela tá mudando o tempo todo. Agora tá a reforma tributária, tá vendo se unifica todos os impostos, para justamente acabar com isso, porque, inclusive, tem muitas empresas que, por exemplo, vamos usar o exemplo do McDonald's. Ele vendia sorvete, agora ele vende sobremesa gelada. Então, o empresário, ele não é bobo, né? Ele vai tentar ali, é, de alguma forma, pagar menos imposto. Então, se ele tá, né, até a empresa de chocolate, em vez de vender chocolate, ela vende wafer agora. Por quê? Porque você mudou o nome e aí você, no nome, você paga menos imposto por causa do tributo que é menor. Sendo que, na verdade, é o mesmo produto que É o você mesmo tá produto. oferecendo. Eu até cheguei a ver um post seu, né? Não sei se é da Lacta ou da garota que faz o sonho de valsa. O, que aí Isso. eles, a embalagem, ao invés de ser aquela que puxa e abre, eles fizeram o estilo saquinho, que também paga menos Isso. imposto. Mas a Receita sabe disso, né? Isso mudaria com a reforma tributária ou eles vão deixar isso, fingir que não está acontecendo? Não, então, no caso, a forma como é fabricado ali, como é entregue o produto, se você entrega ele como chocolate, ele tem uma alíquota de imposto. Se você entrega ele como wafer, que é a bolacha, né, Uhum, ele tem uma alíquota menor, porque, né, de alguma forma a Receita entende que tem que tributar mais o chocolate do que a bolacha, porque bolacha é um item de cesta básica nesse sentido, né? tá. Então, o que que as empresas passam a fazer? Por exemplo, o mesmo sorvete, né? Muda a composição de alguma coisa ali, porque sempre o que vai caracterizar o produto é a maior parte da composição dele. Então, por Hum, exemplo, se ele tinha 80% chocolate, agora a gente vai colocar 80% wafer, vamos diminuir um pouquinho o chocolate, e aí eles conseguem se caracterizar como bolacha. Aí eu entrego uma bolacha e continuo vendendo chocolate ao mesmo preço, pagando um tributo menor. A mesma coisa aconteceu com o sorvete. Então, era realmente sorvete. Talvez, assim, eu não consegui perceber a diferença do sorvete do McDonald's, porque é uma outra massa, que eles falam que é a massa gelada, mas a mistura ali é um outro preparo. E aí é onde eles conseguem vender o mesmo sorvete de uma descrição diferente, com massa gelada, né? E tudo legal. dentro da legislação, mas é o que o governo acaba incentivando, né? Você buscar outras formas porque ele está querendo arrecadar e o empresário precisa buscar formas de economizar imposto, né? Total. E por falar em McDonald's, você assistiu o filme Fome de do Poder, Fome de Poder? excelente filme, Sensacional, né? muito bom o filme, Depois desse filme, eu tô com a palavra desse semestre que é persistência. persistência. E aí, pegando essa coisa de dos empresários quererem mudar produto, embalagem, composição para fugir da nossa tributação e legislação, né? Que é, cara, uma coisa de louco. Eles também, os empresários, tentam driblar isso na forma de contratação, né? Porque hoje é uma folha de pagamento no CLT, cara, por um empresário. Você consegue dizer em porcentagem o quanto que é de despesa uma folha de pagamento para uma empresa? Olha, depende muito, mas o custo com funcionário é muito alto, né? Porque ele vai, por exemplo, o funcionário, ele, pensando aqui como seletista, ele vai entender, poxa, eu ganho isso, mas do outro lado tem o empresário que ele tem que pagar o seu fundo de garantia, ele tem que provisionar o seu 13º. Então, se você, por exemplo, recebe ali um salário, é, você tem que entender que o empresário tem, ou pelo menos deveria fazer, uma provisão que ele tem que guardar um dinheiro para caso ele precise te desligar, não consiga mais arcar com o seu salário, ele vai ter que pagar multas sobre o fundo de garantia, ele vai ter que pagar seu período de férias proporcional, seu 13º do período. Então, assim, é um custo muito alto você ter um funcionário hoje, né? Então, até por isso que a gente está tendo um boom de MEIs que estão se abrindo aí, né? E aí a gente volta para aquela questão. Tem muitos empresários que eles acabam tomando um risco. Então, assim, eu te contrato como CLT, mas você vai abrir um MEI e vai emitir uma nota para mim. Isso, pela regra, não pode. Então, se você tem um vínculo empregatício, você tem que ser CLT, não MEI.
Então, é onde acaba tendo alguns empresários que se utilizam dessa forma para pagar menos imposto, porque senão ele não consegue nem contratar e nem seguir com a empresa dele, né? Uhum. Galera, isso que o Jonatas falou, até para você que quer empreender, é ótimo, né? Se você prestou atenção, o cara que abre uma empresa, ele tem que provisionar o fundo de garantia do empregado, né? O cara tem que colocar essa grana, sei lá, uma margem dentro do serviço ou do produto dele. Ele não vai tirar isso da receita, né? Ele já tem que saber colocar, precificar tudo dele aí, já colocando o CLTista na conta, né? Sim. E isso que você falou também, o cara que, eu vou te contratar como CLT, mas por debaixo dos panos você é MEI. Não nada impede o empresário ou o funcionário, os dois conversarem, por que que você gostaria de me contratar como MEI? Eu gostaria de ser contratado como MEI? A gente pode ter essa conversa numa empresa, não pode? Ou não? Então, tem que só tomar os cuidados, porque assim, eu acho que a gente já está caminhando mais para um modelo de onde todo mundo vai ter algumas características de CLT e umas características meio de repente, um híbrido disso, né? Onde você é mais pago pela sua produtividade, né? Nesse sentido. Então, isso pode ser feito. O problema é quando alguns princípios da pessoalidade que gera o vínculo empregatício. É quando você tem que bater ponto, aí você faz hora extra, aí você, por exemplo, tem subordinação. Então, a gente tem muitos funcionários hoje que ele sabe fazer o trabalho dele, não precisa que o chefe dele fique falando ali, o supervisor dele. Então, ele pode ser muito bem contratado como um MEI e usar, de repente, a estrutura da empresa, uma impressora, né, um computador, mas o fato dele ter que estar de segunda a sexta num lugar fixo, cumprindo uma carga horária, isso gera o vínculo empregatício. É aí onde ele, acionando na justiça, no Ministério do Trabalho, ele vai ganhar uma ação porque ele trabalhou como MEI, mas ele deveria ser registrado como um CLT. E aí ele não recolheu fundo de garantia, o INSS devido, férias, 13º e todos os benefícios, né? Entendi. E aqui é o ponto da conversa que eu queria chegar e bater, né, e extrair mais coisas disso. É, hoje eu sou MEI. Já trabalhei muito como CLT, né? A empresa recolhia lá o INSS, o fundo de garantia. Não sei se tem alguma confusão aí, né? Quando você olha no Lerite lá, FGTS e INSS. A Uhum. empresa está recolhendo os dois, não é isso? Exatamente. Só que o INSS, ele desconta do seu salário. O fundo de garantia é o empregador que paga. Então, essa é a diferença do fundo de garantia para o INSS. Entendi, tá. E aí também tem o empresário ainda pode descontar 6% do Vale Transporte e alguns outros benefícios. Se eu não me Isso. engano, não sei se é o Vale Refeição ou alimentação que pode descontar até 20%. Tem essa regra ainda? Depende da convenção. Cada convenção tem a sua regra, né? A maioria hoje não tá tendo mais o desconto de vale-refeição, mas é comum algumas terem. Cada convenção é que estipula, né? O percentual a ser descontado. Legal. E aí teve uma empresa que eu trabalhei, eles me contrataram como CLT. Salário legal, beleza. Tinha lá os Uhum. descontos, né? Você olhava, cara, esse desconto se tivesse na minha mão, eu ia fazer. E foi o que aconteceu. A empresa eh, continuou me tendo como o funcionário lá, só que eles me pagavam o valor integral, não mais como CLT. Né? Aconteceu um trâmite lá Uhum. e eles me pagavam o meu salário bruto e vinha o bruto era o líquido para mim. Não tinha mais Uhum. desconto do imposto de renda, Sim, outros, tudo que vem na folha de pagamento. as deduções. É. Foi aí que eu comecei, caramba, com esse dinheiro eu posso investir, vou entrar na bolsa. Só que o meu erro foi que eu não tinha ainda uma mentalidade de investimento, de poupar. Uhum. Eu vi que o dinheiro estava sobrando lá, que eu fui sem olhar para trás, meu, dá para investir, vou investir. Sim. Então foi o meu erro aí. Agora, se eu tivesse de novo esse mesmo salário, sem os descontos, né, agora sim eu poderia voltar para a bolsa com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de experiência, sabendo investir legal. E hoje eu tô como MEI e eu não quero mais voltar para o CLT. Eu vejo muito mais vantagem hoje para mim no CLT, ou No no meio. MEI do que no CLT.
né? Só que aí tem gente que prefere o CLT por causa que a empresa vai recolher o fundo de garantia, a pessoa às vezes não tem essa disciplina de tirar um dinheiro e guardar, né? Ou se ela ficasse com esses 8% que o empresário recolhe, o que que ela faria com esses 8%? E teria que ter esse pensamento, essa mentalidade de guardar. Então hoje para mim faz mais sentido ser CLT, o salário vem todo líquido para mim, sem nenhum desconto, a única coisa que eu vou pagar é o DAS, né, todo Uhum. mês, que também nos primeiros meses que eu abria totalmente imaturo, fiquei um ano sem pagar o DAS. Acontece, acontece. Hoje eu estou pagando aí, recebi a carta, minha dívida foi para a dívida ativa da União Acontece. e hoje eu estou parcelando aí. E parece que dá para parcelar e se você por algum motivo não conseguir parcelar, volta para a dívida inicial, como é que é isso? Então, vai depender. Acabei de pegar um caso, vai depender do período, né? Se ele é recente ou algo muito atrasado. Porque passado um determinado período, a, a dívida ela não fica mais pelo Simples Nacional, ela vai para a Procuradoria, que é o órgão que cobra as pendências que estão Uhum. passando aí, né? Muito tempo. Então, parte fica em dívida ativa e parte fica em vigente ainda. Então, nos dois casos dá para parcelar, só que você parcela com órgãos diferentes, né? Hum, Mas o problema é se você. Muita gente. Isso é comum, né? Acho que a confusão acontece quando a pessoa abre um MEI e ela acha que o imposto só é devido quando ela tem que emitir uma nota fiscal, que não é verdade. sim. Então, se a pessoa emite uma nota de 6 mil, o imposto é aquela alíquota fixa. Se ela não faturou R$ 1, não entrou R$ 1 de renda para ela, ela vai ter aquele imposto ali. Então, é onde acontece a confusão. A pessoa fala que nunca pagou, nunca emitiu uma nota e ela acha que não tem que pagar o imposto fixo, né? E tem. E aí é onde esse valor fica pendente, se você não recolhe ele, né? Depois de um período ele fica em dívida ativa, depois ele vai para o seu CPF. E aí ele faz restrição no seu nome. Muitas vezes a pessoa física, que é ali o MEI, ela tá com uma pendência no CPF, acha que tá tudo em dia, e realmente está tudo em dia, mas o CNPJ MEI dela é que foi encarregado de gerar essa pendência no CPF dela, por não Entendi. pagar o DAS. E até entrei naquele site do Serasa lá, o Ecred, para ver se tem alguma pendência. Não consta o PGFN no meu CPF, mas consta lá no site da Receita, né? No, Consta, no ECAC lá, consta. que eu entrei lá. E teve um que eu mexi, parece que ficou. Eram 2 anos, 2018 e 2017. Um ano consta lá como revogado, parece que eles extinguiram a dívida. Não sei se isso é possível. E só sobrou de 2018 para eu pagar lá, ó, e correndo juros, né? Que é a Hum. alíquota da Selic, não é isso? Isso, tem os juros e multa, né, do valor recolhido. É porque dependendo do período, depois da pendência atual, vai para a procuradoria, ela vai para o seu CPF. Então, assim, tem 5 anos que a Receita pode cobrar. Aí ela pode jogar a sua pendência em cobrança judicial. A partir daí, ela continua podendo te cobrar, mas ela não pode te cobrar judicialmente nesse sentido. Então, a dívida não some, ela ainda fica lá, né? Então, Uhum. precisa. Dá para parcelar em muitas vezes lá, tanto no CNPJ quanto no CPF, mas qualquer uma das duas pendências, ela vai gerar ali um score baixo, de repente, para um crédito que você precise, mas ela não some, né? Ela precisa ser recolhida. Legal. E parece que a parcela mínima pelo ECAC é de R$ 100, não é isso? Então, depende do tanto, né? Então, Hum. você tem o DAS, tem os juros e a multa do período. Então, dependendo se for algo dos últimos anos, tem parcelas até menores, né? É porque todo ano o DAS, ele é 5% sobre o salário mínimo. Então, todo ano o salário mínimo aumenta, todo ano o DAS aumenta. E aí, por exemplo, o DAS já foi R$ 65 há alguns anos atrás. Hoje ele está 72. A partir de janeiro que entra
atualização do salário mínimo, ele vai ser um pouquinho mais. E aí, em cima do valor principal que você recolhe o INSS e o ISS, no caso de prestação de serviço, ou o ICMS, né, para comércio, em cima desse valor, aí tem os juros. Quanto mais antigo o DAS, mais juros em cima tem. Aí pode ser que você tenha, de repente, o valor de quase duas parcelas, de uma parcela quase o dobro ali por causa do período de juros que é cobrado Uhum, é. daquela dívida. Eu cheguei a ter MEI em 2013. Acho que o DAS estava na casa dos R$ 50, uma coisa baixíssima assim, né? Baixíssimo, Só que lá o salário mínimo também era baixo, né? para baixo. E a gente falando aqui, né, do vínculo empregatício, o cara que é CLT, ele quer ir pro MEI, ou ele por algum motivo abriu o MEI, mas ele quer voltar pro CLT, só que ele tem que ter essa mentalidade, né, de o cara sair do CLT, ele não vai ter mais os 8%, é por conta dele, ele que vai ter que gerir esse fundo de garantia, né, ou a gente chama de reserva de emergência. Então ele vai ter que fazer um cálculo lá para ter, sei lá, 1, 2, 3, 6 meses de salário. Aí é com ele não vai ter o fundo de garantia. Ou uma coisa que gera no CLT, uma coisa que eu bato, né, que eu vejo que é um ponto negativo, um efeito colateral do CLT, né? Eu não sei como é que tá a regra hoje, porque aí você trabalha X meses num ano, você tem direito ao seguro-desemprego. E eu já vi muita gente trabalhando assim, só no período que dá o direito. Ah, trabalhei 6 meses, então me dá direito do seguro-desemprego. Então eu vou empurrando com a barriga, chega atrasado, invento uma doença para ser mandado embora para pegar a parcela. E ainda continua 6 meses? Como é que tá isso aí? Então, isso foi até algo que o Ministério do Trabalho mudou, né? Porque o que que acontece? Era muito comum. Você entrava numa empresa ali, passava o seu período de experiência, né? Os 3 meses ali, normalmente. E aí, a partir dali, você trabalhava 4, 5 meses. Muito comum, assim, jovens de 20, 25 anos ter duas, três carteiras de trabalho, assim, né? Eu tenho Nossa. uma só. Então, a pessoa literalmente entrava, ela só queria ficar o período ali para ser literalmente mandada embora e ficar com o seguro-desemprego, né? Então, agora as regras mudou um pouco. Então, você precisa ter um período um pouco mais extenso. E aí, também, se você já teve o recolhimento, por exemplo, se eu já recolhi o seguro-desemprego nos últimos meses, se eu não tiver um determinado período trabalhado, eu vou receber, mas aí diminui o número da parcela de 5 para 3 agora, mínimas. O mínimo agora é 3. Mas precisa ter um certo período para você não precisar, não ficar pulando de empresa em empresa, que é o que o brasileiro estava fazendo, né? E a finalidade do vínculo empregatício é que seja uma estabilidade longa e duradoura, não que você entre na empresa hoje e saia amanhã e fique, né, trabalhando 6 meses e 6 meses você fique no seguro-desemprego, né? Porque isso até gera um déficit pro governo, pro Ministério do Trabalho. E outro ponto que você comentou é muito importante, essa educação, né, financeira, porque, por exemplo, se você recebe ali 5 mil como CLT, você vai ter o imposto de renda, o INSS, vai ter os descontos, e no MEI você recebe tudo líquido. Só que o que que acontece? Você é seu seguro, você não tem ali um, um seguro-desemprego, você não tem um fundo de garantia, né? Então, é muito importante, por exemplo, é um empreendedor o MEI. Então, você tem que ter ali uma reserva de emergência, você tem que poupar ali parte do. Como se a empresa estivesse fazendo isso para você. Só que nesse caso, quem tem que fazer é o próprio empreendedor MEI. Então, isso é algo que todo empreendedor deveria fazer e alguns acabam não fazendo porque não tem essa consciência financeira, né? Ele tá ali ganhando uma renda, ele não sabe que amanhã pode ter um risco, ele não pode mais ter aquela renda. E aí ele também não tem seguro-desemprego, a renda dele vai para zero, né? Então, ele é a força de trabalho dele, né? Ele precisa ter essa consciência e fazendo ali um fundo para. Total. Deixa eu ver aqui com a produção se a gente tem mais tempo. Tem bastante tempo. Então, por exemplo, esse caso que você falou, o cara ganha 5 mil, só que agora ele virou MEI, esse 5 mil é líquido para ele. Sim. Ele não tem os descontos lá do Fundo de Garantia, do INSS, que mais? Imposto É, de renda. isso.
vem tudo na mão dele, Líquido. líquido. Só que aí ele tem que pagar o DAS, se ele for MEI, né? Ele vai ter que pagar o DAS. O DAS também gerou um incentivo para a galera poder pagar, né? Parece que tem alguns benefícios lá que eu vi. Não sei se aumentou, se diminuiu, se mudou alguma coisa. E será que se ele contratar um contador e pagar um valor lá para fazer isso que o CLT faria, ainda assim ele teria mais dinheiro na mão? E existe esse tipo de serviço ou não? Existe, porque assim, como eu até falei, é muito comum a pessoa abrir um MEI. É muito fácil, né? E nesse ponto a Receita Federal facilitou muito. É coisa de minutos você abre um MEI. E não tem custo, não tem taxa, não tem nada. E por ser tão. Aí é o ponto de ser tão acessível, tão fácil, gera até, né? E aquela questão: o MEI não precisa de contador. E realmente, não precisa. Ele pode tocar com as obrigações sozinho. Só que o que a pessoa esquece? Que ela abriu um CNPJ, né? Uhum. E por não ter a série de obrigações que uma limitada precisa ter mensalmente e anualmente, ele acaba de repente abrindo um MEI ali, testou 1, 2 meses e ele não deu baixa nesse MEI. E tá lá gerando todo mês um DAS. E de repente ele vê, passou 2, 3, 4 anos, aquilo ali gerou uma bola de neve de dívida para ele. E ele, pô, mas eu não emiti nota. Mais uma vez, não é a incidência da nota que gera imposto. É enquanto o MEI tiver o DAS, o CNPJ aberto, ele vai estar gerando o DAS, a contribuição mínima. Então, realmente, não precisa de um contador. Só que a terceirização dessa parte burocrática, tanto o recolhimento das guias, a gestão financeira, precisa entregar as obrigações de forma anual, né, a DASNE, Caso, né? e o imposto de renda pessoa física conforme for o faturamento, né? Então, a terceirização disso, ele vai economizar uma dor de cabeça futura, né? Que ele pode estar se esquecendo. E a maioria dos MEIs esquecem porque eles acham que, como eu falei, por ser tão acessível, simplificada a abertura, eles acabam esquecendo um CNPJ aberto e vai gerando uma série de multas Uhum. e problemas no CNPJ dele, né? E você saberia dizer de cabeça esses benefícios aí em pagar o DAS que o programa No oferece? MEI. É. Então, o que acontece? O MEI ele foi criado para profissões não regulamentadas, né? Tanto que médicos, advogados, toda profissão que exige um conhecimento técnico, que existe um conselho, né? Uhum. Que você tem que pagar aquela anuidade, né? Para Categoria, né? cada categoria, essas profissões elas não podem ser MEI. Mas o que acontece? Ela acabou englobando todos os profissionais que precisava ali recolher de forma autônoma o imposto de renda e contribuir. Então juntou essas coisas que, por ser leigo, o profissional acaba não fazendo, não acaba não indo atrás. Ele passa a vida toda sem contribuir com o INSS e chega lá na frente, ele realmente trabalhou de forma autônoma a vida toda, na hora de aposentar ele não recolheu o INSS, né? Então, no MEI é uma forma simplificada de juntar as obrigações, e aí é onde ele, recolhendo o INSS, no DAS tem o imposto fixo e o INSS fixo. Então, ele já recolhe o imposto e recolhendo o INSS, ele vai ter acesso a tudo aquilo que um CLT tem. Por exemplo, se você acontecer um acidente com você, você ficar impedido de exercer sua atividade, você vai ter ali uma assistência, né, enquanto você está ali por um período sem condições de trabalhar. Também você contribuindo em dia, você tem direito à aposentadoria, né, com um mínimo de 15 anos de contribuição. Uhum. Outro benefício também que algumas mães deixam de ter é o período licença maternidade. Legal. Se você contribuir, você tem direito a 4 salários mínimos Olha, por estar em dia com o MEI, né? Muitas mães empreendedoras acabam não se beneficiando por não interessante. saber disso. Fora que você pode adquirir um carro com 30% de desconto. Então, tem muita gente que tem o MEI e acaba não usando esse benefício, né? Claro que o carro não é para você comprar e revender e ganhar com compra e venda. Mas para você, de repente, prestar um serviço de frete, um entregador, ou para a finalidade da atividade da sua empresa,
comprar um carro com 30% de desconto nos valores que os carros estão hoje é um baita benefício, né? E uma série de outros benefícios, mas em resumo, todos os benefícios de um seletista normal, que ele contribui com o INSS, ele vai ter. A única diferença é que a contribuição do INSS, ele vai contribuindo cada vez mais conforme o aumento salarial. No MEI, ele está contribuindo apenas com 5% sobre um salário mínimo. Então, a sua aposentadoria lá na frente vai ser um salário mínimo. Uhum. Então, essa é a única diferença, né? E aí ele tem a opção também de contribuir mais, né? Se ele contribui 5%, ele pode contribuir 15% por fora, a parte. Mas eu recomendo que faça investimento privado. Entendi. Aí entra alguns pontos positivos, eu acho, da CLT. Que aí já está descontado na folha, o cara não precisa se preocupar muito com isso. Então, se ele tem um salário legal de 7, 15 mil em CLT, ele já não vai estar no piso do INSS ali, né? Exato. Agora, se o cara é MEI, ele tem que ter essa mentalidade de pagar o DAS para ter o INSS, pelo menos o piso ali, mas ter a mentalidade de gerar uma outra fonte futura para outra aposentadoria, né? Um valor futuro lá que seja acima. E ter essa mentalidade que agora não é fundo de garantia para ele, mas é uma reserva de emergência. Então, se ele perder cliente, se ele não puder trabalhar, ele tem que ter essa reserva aí. E o contador pode ajudar nisso? Existe esse tipo de serviço que ele pode delegar para o contador? Me ajuda a destinar X% para como se fosse um CLT? Sim, sim. Essa parte, inclusive, como eu falei, é o diferencial que alguns contadores precisariam ter para poder orientar o MEI, que ele tem apenas ali um salário mínimo. Então, por exemplo, hoje, de repente, o MEI ele está ali ganhando 5 mil todo mês. E aí ele ficou incapacitado, teve um acidente de moto ali, teve um problema, não consegue mais exercer a atividade. Aí ele se vê recebendo um benefício de um salário mínimo. Poxa, a pessoa que ganhava 5 e vai ganhar mil, hoje o salário mínimo atual 1.320, Isso. ele vai sofrer bastante, porque né, ele vai reduzir muito o custo. Então é muito importante ele ter um planejamento para ele poder contar com esses dias ruins. E eu não digo só um acidente, assim, um imprevisto, mas a gente vive no Brasil. Então, troca de governo, cenário de guerra fora do Brasil que interfere na nossa economia atualmente, eleições ano que vem, é uma série de coisas que vai interferir no trabalho dele e assim como ele pode ganhar muito bem nesse período, certo que uma hora vai acontecer um imprevisto e ele vai precisar contar com uma segurança. Então, por exemplo, ele tem que ter a cabeça de pelo menos parte do que ele ganha, contar como se fosse um fundo de garantia que ele vai ter. Separa ali 8% e faz um investimento. Põe ali numa renda fixa ali, com liquidez, para ele poder resgatar na hora que precisar. Faz uma reserva de emergência. Quando no mês que ele ganhava 5, ele ganhou 3, poxa, esse mês foi apertado, eu preciso recorrer aqui a uma reserva de emergência. Então, ele precisa se organizar e o contador pode sim auxiliar, deveria já ser regra do todo contador auxiliar, mas alguns contadores acabam não prestando esse tipo de serviço. Entendi. E eu até comentei, né? Se ele tirar os 8% que seria lá do CLT, e ele tirar esses 8%, qualquer investimento que ele colocar vai render bem mais do que o FGTS, né? Que hoje, olhando para o Brasil, o FGTS é o que tem o pior rendimento, mesmo com a taxa referencial. Aí vem o menos pior, a poupança. E aí da poupança para cima, tudo ganha da poupança e do FGTS, né? Então, 8%, sei lá, numa conta remunerada na taxa Selic e no CDI, cara, já tá bem melhor do que o FGTS. Exatamente. E isso foi um ponto muito importante que você falou, porque imagina a pessoa que ela entrou numa empresa e contribuiu a vida toda lá com o FGTS. O FGTS ele remunera a 3,33% o ano. Né? 3% ao ano, com a Então, taxa referencial. Então, assim, pô, o que 3%? A nossa Selic, no mínimo, ela tem uma média de 6%. Então, assim, até a poupança ganha do retorno do fundo de garantia. Então, assim, imagina, assim, pessoas que têm grandes valores lá no fundo de garantia, não resgatam, né? Porque não
não precisam, o valor está se deteriorando. Então, se você tem 100 mil lá, ele deveria estar sendo corrigido e acaba que você, na hora de você utilizar, pegar ele, for financiar uma casa, comprar alguma coisa, você vai ter um poder de compra menor do que você deveria ter, porque ele não teve a correção, né? Você perdeu para a inflação durante todo esse período. É. E nem adianta contar com aquele processo que está rolando no STF para fazer o FGTS pagar retroativo Correção. a correção pela inflação. Acho que isso nunca vai acontecer, né? Deveria, né? Porque a gente teve ali fomos prejudicados nesse sentido, porque quem que fica com o dinheiro? Esse dinheiro, na verdade, ele fica em posse do governo, né? Então, você só podia usar para financiamento ou seja, tirar de um bolso do governo e colocar no outro bolso do governo. Essa que é a real. Mas ele deveria sim, eu acho muito difícil isso sair, mas deveria sim corrigir. Mas esse é o preço que você paga por, às vezes, não saber de investimento. E alguém que vai tomar a decisão com o seu dinheiro, ele não vai se importar tanto quanto deveria. Então, é isso que é o risco de você não saber de algo, você paga por não saber, né? É isso que acontece. Total, você gasta dinheiro por não saber. Interessante, é verdade. E uma coisa que eu vou usar também aqui, eu aprendi com outro contador também, que o MEI, ele também tem que servir como um degrau. Não você entrar e morrer no MEI lá, porque hoje o faturamento permitido é o quê? 6 mil por mês? 6.750. 81 mil anual, né? 6.750 por mês. Tá, então eu vejo o mediano. Tem gente que ganha bem, eu já vi salários altíssimos em CLT, só que o cara ganha prêmios, ganha bonificação, tá? É outro nível de empregado, Sim. né? Aí o cara vai pro MEI para tentar fugir das amarras do CLT, só que ele não pode morrer ali. Eu tô com essa mentalidade, eu não vou morrer no MEI, vou querer continuar empreendendo e crescer, usar o MEI só como trampolim. Então hoje eu consigo guardar dinheiro, não dependo do FGTS, eh, não dependo do CLT descontando lá minha folha de pagamento. Eu faço meu próprio investimento, já sei escolher alguns bons investimentos para mim, busco algumas informações. Já peguei alguns ativos bons da bolsa, lá, alguns fundos imobiliários e tal, mas tem que ter esse pensamento, né, de investir, guardar, que você falou, não só poupar ó, não quer nem sair a palavra, não poupar por poupar, mas escolher bons investimentos e fazer o dinheiro trabalhar para você, né, não você morrer trabalhando para o dinheiro, isso é ruim, né? Exatamente. É muito, muito importante, porque assim como você tem uma carreira no CLT, você entra como, né, auxiliar, você vira um assistente, vira um analista, um supervisor. O MEI, ele vamos supor, vamos colocar como um assistente ali, um auxiliar. Só que existem os outros níveis de faturamento, de porte da empresa, né? Uma empresa ela é considerada grande e pequena não é pela quantidade de funcionários que ela tem, mas pela quantidade de faturamento que ela tem ali mensal e anual. Legal. Então, inclusive acontece de muitos MEI que estão ali faturando acima do permitido, e eles não querem migrar, né, fazer a regularização. Uma hora tem um risco aí e o problema de você não fazer a migração do jeito que deveria é porque a Receita ela pode te autuar, corrigir e te cobrar tudo com juros e multa do período retroativo, né? Nossa. Então, é um período, assim, acho que o MEI, ela é a forma de você experimentar, né? Às vezes você, de repente, quer saber se você tem aquela veia de empreendedorismo, começa pelo MEI. Então lá você vai ter ali R$ 72 fixo, né? Então se tudo deu errado, você vai ter um custo baixinho. Se tudo deu certo, você vai ter um custo baixinho também. Então você experimenta, então você não pode ficar pegado a essa taxa, né? Porque depois você precisa recolher o INSS de forma patronal, são outros valores. Uhum. Se você é comércio, você vai começar a recolher 4% em cima da nota que você emitir, 6% mínimo para serviço, né? Mas é a forma de você estagiar ali no empreendedorismo. E essa mentalidade. Então você precisa ter um período de experimentar, se adaptar, entender como é que funciona o empreendedorismo. Mas se você de repente está há 5 anos ali como MEI, alguma coisa está errada. Passou 5 anos, você está ali com faturamento baixo. Assim, não é baixo, né? É mínimo considerado
o que a Receita Uhum. entende como pequeno, né? Mas se você passou 5, 10 anos, você tá como MEI, alguma coisa, É, né, tá diferente aí que você precisa repensar. legal, eu até gostei do termo. É como se você fosse um estagiário de empreendedor, né, de empresário. Então, vai pelo MEI Isso. e o máximo que pode dar é você não faturar nada e ter que voltar para o CLT ou arrumar uns bicos aí por fora, né? E você não perde a contribuição, né? Então, se você de repente é CLT numa empresa, aí você abrir um MEI, que nada te impede, né? Você só não vai abrir um MEI de concorrência com a atividade que você exerce dentro da sua empresa. Mas se você está contribuindo lá na sua empresa com o INSS e está contribuindo como MEI, então você tem duas contribuições com o INSS, então isso vai aumentar a sua média futuramente para te dar um salário, um salário conforme a média melhor, né? Então, nem o experimentar é perdido nesse caso, né? Então, você nem perde por tentar. Então, todas as suas contribuições ficam somadas lá na conta da Previdência e você não perde esse período que você abriu a empresa, o MEI, fechou, recolheu, isso conta lá na sua conta. Então, olha só, apesar dos apesares, o Brasil que a gente tem, né, a nossa legislação, a nossa tributação, ainda vale a pena empreender, né? Ainda dá para ser um bom empresário e faturar, sei lá, milhões por mês, né? Ou até milhões por ano, apesar de ter tanta tributação nessa guerra fiscal, e a gente ainda tem essas facilidades. O cara que quer sair do CLT, ir para o MEI e continuar crescendo, né? É interessante isso. E ainda não sou contador, não tenho tanta habilidade com contabilidade assim, a questões tributárias, mas eu consigo olhar para um relatório e ver o que a empresa tem de EBITDA e tal. E você acha que se eu estudasse contabilidade, eu conseguiria ler melhor uns relatórios trimestrais assim para empresas que eu invisto? Então, na verdade, nenhum contador ele vai saber de tudo, porque contabilidade é um universo muito amplo, né? Mas O, por exemplo, eu, inclusive, até uma curiosidade, eu cheguei a zerar a prova de contabilidade na minha graduação Nossa, e eu prometi que eu não ia trabalhar com isso, porque eu achei aquilo tão confuso, ativo, passivo, o balanço não bateu, nada com nada. E eu zerei, inclusive nessa prova de DRE, ou você faz o ativo bater com o passivo, ou você tira 10 ou tira zero. E eu zerei a prova. Aquilo ali só que eu decidi falar, poxa, isso aqui é só uma prova, não determina todo a minha vida, é só um teste, né? Então, assim, inclusive eu era ruim com matemática, não era tão bom na escola, mas o que você realmente utiliza no dia a dia não é complexidade, é análise de relatórios, é você saber alguns indicadores, né? Você analisa os indicadores separado, em conjunto, para tomar uma decisão, né? Então, hoje, claro, contabilidade é um tema que até quem não é contador precisa entender para uma doméstica saber o quanto entra e o quanto sai da conta dela. Isso é contabilidade. Contabilidade básica, mas todo mundo precisa saber pelo menos o nível básico de contabilidade. E você estudando isso, você começa a entender um pouco mais a fundo, né, conforme a área que você escolhe, para você se aprofundar nisso. E depois que você começa a ver os relatórios, você começa a ter mais indicadores, né? Então, às vezes a gente pode falar, poxa, a empresa faturou muito, mas o que é muito para mim pode ser pouco para você. Então, lá vai ter um número em relação ao trimestre, ao ano, ele vai trazer o resultado e aí a gente vai chegar num denominador comum. Poxa, em relação ao ano passado, ela faturou melhor esse ano. Cresceu, diminuiu, está endividada. Mas, sem dúvida, isso ajuda muito na hora de você ler um relatório e analisar. legal. Pô, obrigado pelo papo aí, Jonatas. Gostei bastante. Pena que o tempo está acabando. Poderia ter ficado mais aqui. Eu gosto desses assuntos de contabilidade, de sistemas econômicos e trabalhistas. Mas para encerrar aqui, se você ainda não assistiu a live do Jonatas lá no canal, lá no Instagram, procura Dupla Economia no Instagram, tem lá meia hora de gente falando desse papo também. Trarei outros aqui na nosso podcast. E se você gostou dessa estrutura aqui que a gente está,
procurei NGB Produtora, é o estúdio que eu estou gravando aqui todos os meus podcasts. Eles têm uma estrutura bem legal aqui, a iluminação, as câmeras. Lá fora você falou que estava quente, aqui está um ar-condicionado gostoso, né? Tem toda essa estrutura. Se você estiver em São Paulo aqui, a gente está do lado da estação Paraíso do metrô. E se você precisa daquele start para começar o seu podcast, eu sugiro aqui para você a NGB Produtora. Obrigado mais uma vez, Jonatas. A gente fica por aqui e espero que esse assunto tenha ajudado você na sua questão do CLT, do MEI, dos seus investimentos pela CLT ou por fora. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer aí o convite aí, estrutura show de bola aqui. Obrigado pelo espaço aí. Sigam aí, clica no sininho aí, se inscreva no canal, conteúdo aí muito bacana aí da Dupla Economia. Obrigado pelo espaço e o meu Instagram é o Jonatas Rocha. Tiver qualquer dúvida, pode chamar lá que a gente esclarece aí. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.